Bom, nós falamos então da figueira. Nós dissemos que a figueira é uma árvore super importante dentro desse conhecimento sagrado. Hoje, então, agora nós vamos falar da videira, que é uma segunda árvore. Nós podemos dizer que a figueira é uma árvore mais ligada a um comprometimento humano, mais ligada ao ser humano, e a videira é algo mais espiritual, algo ligado mais ao angélico. E dentre o figo e a uva, nós temos uma diferença muito grande. O figo, normalmente, ele é individualizado, apesar da figueira ter flores múltiplas, mas ele é individualizado. Agora, se a gente olhar as frutas que tem cacho, como a uva, já indica todo um processo de multiplicidade, um processo mais coletivo. Por isso que frutos que têm muitas sementes, frutos que têm uma configuração de união, mamão, por exemplo, também é uma planta relacionada a um quinto princípio, é uma planta mais coletiva, muitas sementes, o trigo também, o milho tem o mesmo aspecto. Então existem frutas individuais, a maçã, por exemplo, é individual, mas existem outras que são coletivas. Aí vem aspectos mais egoísticos, aspectos mais coletivos, e no caso da videira, ela é bem coletiva. E o vinho alegra a Deus e ao coração dos homens, é o que a própria Bíblia diz. Então vamos tomar vinho. Vinho faz bem. Jesus é reconhecido como uma videira também, é uma das representações do próprio Jesus, quer bíblica ou quer através dos seus discípulos. E a videira também é a própria linhagem de Melquisedeque. E Melquisedeque representa o próprio rei do mundo, o espírito, a seidade, que tem como corpo físico o próprio planeta Terra, como a gente sempre fala. E a representação de Melquisedeque é o vinho, ele é chegado no vinho. A representação de Melquisedeque também é a Eucaristia. Ele foi quem instituiu a Eucaristia desde Abraão, no Gênesis. Ele aparece muito pouco na Bíblia. Ele aparece no Salmo 110, aparece em Gênesis 14 e aparece também em Hebreus 5, 6 e 7. Então aparece muito pouco. Mas ele é sempre ligado ao sacerdócio, ele é sempre ligado à ordem de Melquisedeque, ele é sempre ligado à Eucaristia, ao ritual do pão e do vinho. Então, de onde vem a origem do ritual do pão e de vinho? Vem exatamente de Melquisedeque. Então ele relaciona-se à videira e Jesus é a própria representação de uma expressão de Melquisedeque. Então, o próprio ritual da Eucaristia, nós temos a videira presente através do vinho, representando o sangue, e do trigo ou pão, representando o corpo eucarístico. E a videira está relacionada na mitologia com a árvore, dedicada a Baco. E Baco nada mais é do que o deus Dioniso, esse deus tão grande, relacionado aos conhecimentos humanos e principalmente angélicos. E aí vem as bacantes. Nós temos as bacantes, que são as festas de Baco, as dionisianas, que são as festas a Dioniso, essa grande figura, que representa o anjo caído também, dentro da mitologia. Ligado ainda à videira, ao vinho, nós temos Noé. E a gente sabe que Noé, não sei se é por causa da enchente ou não, ele tomou um fogo desgraçado, e os filhos de Noé, isso era proibido, ver o pai sem roupa, ou nu, e os filhos viram, através do vinho, que ele estava bêbado, e viram Noé nu. Mas Noé é ligado também à própria videira. E veja que existem 14 manus, ou o manu se manifesta através de 14 gerações. Então existe um manu, 14 filhos, outro manu, 14 filhos, outro manu, formando ciclos manúsicos grandes. Então, de Noé até Abraão, tem 14 descendentes. De Abraão até Moisés, 14, Moisés a Davi, 14, Davi para Jesus, 14, e todos eles são de uma mesma linhagem, de uma mesma essência, ligados a um quinto princípio angélico superior ao humano. Figueira é mais humano, o tipo, a videira é mais angélico, é mais anjo. Então, todos eles são ligados à própria videira. Então, atrás dos mistérios de Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, nós temos os mistérios do pão e do vinho, nós temos os mistérios manúsicos e os mistérios da Eucaristia. E veja que a uva ela é pisada com os pés, mas os efeitos sobem para a cabeça. O primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente o milagre da multiplicação do vinho. Isso é muito significativo, porque tudo que é primeiro, tudo que é uma primeira manifestação pública, ela tem um significado maior, porque foi o momento ideal. Então foi o momento do vinho, o momento no qual ele está ligado. Então as bodas de Canaã são mais uma comprovação dele ser chamado de videira, ou da linha da videira. Foi o seu primeiro milagre. E o próprio ritual maior, que é o ritual de Melquisedeque, é o ritual do vinho, o ritual da transformação do vinho em sangue. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é o maior? Não, não é o maior. Jesus representa a maior expressão angélica na face da terra. É o primeiro anjo caído que conseguiu retornar ao reino celeste. Por isso que ele tem fama, por isso que ele vai ser o padrão da humanidade até o final dos tempos. E Jesus permitiu com que o homem se tornasse anjo como ele, porque ele representa o padrão
padrão humano e representa o padrão angélico que o ser humano pode atingir. Então, atrás dos grandes mistérios da videira, nós temos os mistérios eucarísticos, temos os mistérios crísticos. E representa, então, o vinho, o poder de transformação. Quando o homem quer conquistar uma mulher, convida para jantar e serve um vinho. Aí a mulher com o vinho fica muito mais charmosa, solta mais a língua, se abre mais. Então aí vem a história do vinho e vice-versa. Então nós podemos dizer que o vinho, ele traz os valores superiores da alma do homem e da alma da mulher. Bom, então nós temos a figueira e a videira como árvores sagradas importantíssimas dentro dos conhecimentos ocultos. Temos também outra árvore importante que é a oliveira. A oliveira, ela é super importante e é ligada também aos fenômenos crísticos, aos mistérios superiores, aos mistérios angélicos. Atrás do azeite existe a luz, porque o azeite é quem sustenta a própria luz. O azeite é que dá a lustração, ou seja, dá o brilho numa pessoa. Quem usa azeite, não óleo de segunda, gordura de porco, se ele usar azeite, ele tem um brilho diferente na testa. Fica com uma pele mais macia, uma pele mais deliciosa, mais fantástica. Então, o azeite, ele faz reluzir o rosto e o pão fortalece o coração. Então, a Bíblia diz que nós temos que usar azeite e pão. Então, por que a gente não pega o pão, mistura com azeite, dá uma chuchada e vai comendo? É o que o italiano faz, é uma tradição muito comum. E veja que ligado à oliveira, nós temos o sonho de Jacó. Existe dentro da maçonaria uma pergunta que é feita, é um dos graus da maçonaria, que é o sonho de Jacó. Então Jacó, ele pegou uma pedra, usou a pedra como travesseiro, dormiu sobre ela e teve um sonho fantástico. Então ele sonhou que tinha uma escada que apareceu, dessa escada subiu e desceu anjos, e ele tinha conexão com o sagrado, que começaram a trazer conhecimentos fantásticos. Só que a Bíblia não conta, mas quando Jacó olhou aquela escada, do topo dela tinha o pentagrama. Por isso que a gente fala que o pentagrama realmente é uma linguagem sagrada, a linguagem do quinto planetário. Então tinha uma estrela flamejante, que é a estrela de Lúcifer, que é o próprio pentagrama. Então representa o quê? A conexão de Jacó com os céus. Então representa a conexão de um anjo caído, que é Jacó, é um anjo caído também, com os anjos não caídos. Porque caíram, eu já falei para vocês, 1/3 da hierarquia junto com Lúcifer, que se polarizaram como Samael e Lilith, dando 333. 1/3 é 33,3 ou 333, na linguagem teosófica. Polarizando deu 666, que é o número da besta, o mal, a ignorância, Lúcifer terreno, trevas, mal, burrice. Porque nós começamos do animal, estamos aprendendo a sermos seres humanos para atingirmos a evolução e depois virarmos anjos. A escada de Jacó é a conexão do anjo caído, que é Jacó, representando a besta 666, com o Lúcifer, que não caiu, 2/3, junto com Micael no céu. E a estrela flamejante, que é vista por Jacó, representa então um anúncio da terra prometida, um anúncio de alguém que vai sair daqui e vai subir aquela escada. Então, a escada de Jacó é a escada da ascensão de Jesus aos céus. Então foi uma vaticinação. E a estrela flamejante representa o grande segredo. E depois, em cima daquela pedra, a região onde aconteceu isso chamava Luz, Jeros, chamava Luz. E ele mudou o nome para Betel, que é a casa do Senhor, onde ele colocou a cabeça. E colocou esta pedra no pedestal e depois derramou azeite sobre ela. Fez uma lustração. Então o azeite, ele tem toda um significado de sagrado. Quando a gente usa o azeite num ritual, um óleo sagrado num ritual, como por exemplo no batismo usa óleo, como por exemplo também na crisma usa óleo, na lustração da iniciação usa óleo, então sempre tem o óleo. Então representa exatamente o sagrado. E banhar os pés com azeite, como eles faziam, representava então buscar o sagrado, porque fica com o pé brilhante. E o pé de Jesus, como mostra no Apocalipse, ele é de bronze pegando fogo. Então representa luz, representa bronze, polido. Então passar óleo na testa, passar óleo nos pés, significa se assemelhar ao próprio Jesus. E o óleo, o azeite, ele é utilizado para unção. Todos os reis eram ungidos com azeite. Então veja que Samuel ungiu Saul. Samuel também ungiu Davi. Então existia uma briga para quem seria o verdadeiro rei, Saul ou Davi. E dessa briga foi terrível. Até que quando ele ungiu Davi, Davi ungido com óleo sagrado, um pequenino, Davi era pequeno de estatura, conseguiu vencer, depois de ser ungido, o gigante Golias. Na história que vocês conhecem, com a funda. Soltou e matou aquele gigantão.
E toda essa luta de Saul e de Davi é uma luta de dois ungidos pelo mesmo ser, que é Samuel. E o próprio Saul tentou, depois da morte de Samuel, que é o primeiro caso de espiritismo, isso é importante falar, comprovado pela Bíblia. Ou seja, Saul buscou a feiticeira de Endor e pediu para ela encarnar Samuel, para ele se manifestar. E ela falou, olha, não sei se eu devo, se souberem disso me matam. Ela falou, não, faz que eu te protejo. E ela então fez aparecer Samuel. E Samuel disse que Saul ia perder, ia morrer, ia apanhar para burro, que ele era incompetente, desceu a bronca nele. Foi o que aconteceu com ele. Quer dizer, ele se deu mal, perdeu tudo, todos os seus filhos morreram e quem levou a fama foi Davi. Então é o primeiro caso de comprovação espírita realmente comprovada dentro da Bíblia, a feiticeira de Endor. Sempre que existe o azeite, ele está ligado também a milagres. O próprio Eliseu, ele foi um grande profeta também, e Eliseu, ele fez os seus milagres, fazia os seus milagres, como Isaías também fazia os mesmos milagres crísticos. E Eliseu, ele tem um discípulo que ele morreu a serviço de Eliseu, e a viúva então não tinha nada. Então, vamos, o que você tem? E azeite valia muito dinheiro na época, era caro. Ela falou, só tenho uma tigela de azeite. Então ele falou, traga toda a tigela que você tiver. Ela recolheu todas as tigelas e ele fez a multiplicação de azeite. Então, somente é multiplicado aquilo que é sagrado, aquilo que tem importância, se não é multiplicado. Então, a multiplicação de pães, pão é sagrado. A multiplicação de vinho é sagrado. Multiplicação de azeite. Isaías também multiplicou azeite. Vários seres multiplicaram azeite na Bíblia. Então, tudo que é multiplicado é bom. Então, peixe também. Peixe é o próprio símbolo dele mesmo, que é o símbolo do próprio Jesus. Então, aquele episódio que tinham 2 pães e 5 peixes, ele fez, então, milhares. Fez a multiplicação de pães e peixes. Então, também é sagrado. Aqui o peixe é sagrado pelo nome dele, pelo símbolo dele. Mas, dentro da carne, é a melhor carne para se comer é a carne de peixe. É a menos tóxica e é a que mais espiritualiza a pessoa. Então veja, a própria crisma, o batismo, Moisés também usava azeite. Veja, onde ele estava no deserto, não tinha azeite. Então ele tirava azeite da pior árvore, que é a árvore mais dura, era a pederneira. Então ele tirava azeite, tinha que ter azeite, senão eles estavam fritos. Então azeite, azeitona é sagrada. Então vamos caprichar na azeitona. No aperitivo não vamos pegar só linguiça, salsicha, presunto, batata frita. Pede uma azeitoninha também. E veja, no Apocalipse, que é o livro da revelação, quando é retirado o terceiro selo do livro da vida, surge então, no primeiro é o cavaleiro branco, no segundo o cavaleiro vermelho, no terceiro é o cavaleiro negro. Ele aparece com uma balança. E ele fica falando uma medida de trigo e 3 medidas de cevada por 1 dinário. E ele diz, não danifiqueis o vinho e o pão. E aí acontece o dilúvio. Então veja, dentro do Apocalipse, dentro da própria morte, não pode danificar o vinho. Se não pode danificar o vinho é porque ele é sagrado. É isso que a gente tem que reforçar, por isso que eu coloquei. E o pão também. Por exemplo, eu sou descendente de italiano, e a minha avó italiana, quando pegava pão e deixava cair no chão, tinha que beijar e comer. Tem que limpar com a roupa, não podia jogar pão fora. Pão não era jogado fora. Virava farinha de rosca, mas nunca vi um pão sendo jogado no lixo, era proibido. Isso veio na tradição religiosa, na tradição da época. Arroz é a mesma coisa. Aqui equivale ao pão. Também não pode jogar fora arroz. Tem que comer. Aí vem até o arroz azedo, que às vezes vira bolinho, vale qualquer coisa, mas não joga fora. Chama arroz Lavoisier, mas vale. Então, mas tudo que não é jogado fora, tudo que é mandado preservar, a gente tem que ficar de olho. São pequenas dicas importantíssimas. E, veja, vinho não pode estragar vinho. Mas por que não estragar vinho? O pessoal toma cachaça. Então, veja, desde que eu estava na faculdade, lá na engenharia, a gente estudava e entramos como membros da OCA. Sabe o que é a OCA? A Organização contra o Álcool. E o objetivo era tomar todo o álcool, acabar com o álcool, pronto, acabou, ninguém não tem mais. Mas o problema é que não dá, quanto mais você bebe, mais faz, e mais bebe, mais faz, é uma luta incrível. Então veja, não danifiquei o vinho e o pão. Quando houve também todo o aspecto, isto foi antes da guerra, no Apocalipse, no próprio dilúvio, quando houve o dilúvio de Noé, o que aconteceu? Como que ele descobriu que acabou o dilúvio? Apareceu um pássaro trazendo uma folha verde de oliveira. Então, o que significa a oliveira? Tudo isso é simbólico, a Bíblia é simbólica. Então, a oliveira significa uma nova vida, significa renascimento, significa lustração, significa brilho, significa luz, lamparina. Tudo isso é relacionado ao azeite. Então, aqui, depois do dilúvio, vem o renascimento, uma nova vida, uma nova civilização. E Noé, tendo Cã, Sem e Jafé, com as suas esposas, gerou, então, toda a evolução. E de Cã, Sem e Jafé, ele escolheu Sem e deu origem aos semitas. E isso aconteceu onde? Onde foi que este barco aportou? Sabe onde foi? Eu vou dizer, no Afeganistão. Então, no Afeganistão, se vocês olharem o mapa, existe um dedão lá, que é a ponta do Afeganistão. E ele mostra, tem uma
uma montanha chamada Monte Ararat. E foi naquele Monte Ararat que Noé realmente aportou. Porque aquele ponto é o ponto da origem de todas as civilizações e o ponto de morte de todas as civilizações. Jesus, dos 12 aos 13 anos, esteve naquele ponto e depois foi iniciado, dos 13 até ficar adulto, e depois voltou para lá na forma do seu irmão. E seu irmão era imperador daquela região. Por quê? Hoje, o comando da humanidade, os ataques terroristas, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, está sendo comandado de onde? De lá. Tanto é que os Estados Unidos sabem que é de lá. Não é a CIA que sabe, mas espiritualmente quem está ligado influencia para mostrar atenção para lá. E depois do atentado, para onde que atacaram? Para lá, Afeganistão. Vocês falavam, puxa, mas como é que estão jogando tanta bomba onde tem terra, onde tem areia, onde tem pedra? Porque espiritualmente é lá mesmo. Então é de lá que está comandando tudo, todo mundo. Então lá é que estão estes mistérios da oliveira, do renascimento, do dilúvio. Então ele é símbolo de renascimento, símbolo de uma nova vida. Jeremias, ele está ligado a todos os mistérios maiores crísticos. Então, se vocês quiserem saber onde está o Santo Graal, leiam Jeremias, tanto do Novo Testamento, como também nos livros apócrifos. O crente tem Jeremias na Bíblia normal, mas existe o Jeremias que não está na Bíblia dos crentes, dos evangélicos, mas está nos livros apócrifos, chamados de Macabeus 1 e Macabeus 2. Então, o mistério do Santo Graal, a vara de Araão, o corpo de Jesus, quem que escondeu, para onde foi o corpo de Jesus, onde está a Arca da Aliança, onde está o Graal, todos os mistérios crísticos maiores, Jeremias. E Jeremias é ligado à oliveira, ou seja, e quem era ligado à oliveira? Jesus era ligado à oliveira também. Mas Jeremias representa a própria oliveira, ele é chamado, assim, particularmente de oliveira verde. É a oliveira poderosa, que cresce e que realmente tem um poder muito forte. Jesus também é relacionado à oliveira, tanto é que tudo que ele fez de importante, ele fez em cima do Monte das Oliveiras. Então, Monte das Oliveiras, nós tivemos as 3 principais missões de Jesus, missões crísticas. E quais que foram? Foram, primeiro, a entrada triunfal em Jerusalém. Entrou em Jerusalém. Mas de onde que ele saiu? Onde que ele fez esse plano? Onde ele preparou tudo? Por que todo mundo tinha palmeiras na mão lá? Vocês não pensaram nisso? Onde que pegaram palmeiras? Isso tudo foi preparado, foi engendrado. Então vai chegar o rei dos judeus. E ele fez para provocar, porque depois disso ele aguentou 3 anos na face da terra. Não foi fácil, não. Então ali ele começou a sua missão crística, podemos dizer. Olha que ele entrou em Jerusalém, num burrico. Então ele representa essa primeira fase de Jesus, que é a entrada em Jerusalém. Ele se mostrando como realmente quem vai mexer. Daí ele passou a ser profano, vamos dizer. Depois foi o ponto onde ele fez a profecia do final dos tempos, que a profecia utilizada por Nostradamus, a profecia utilizada por Malaquias e por todos os papas e profecias sagradas. Então as profecias que são válidas hoje para o final dos tempos são as profecias de Jesus. Algumas delas, ele diz o quê? Que vai ter um terremoto terrível que vai chacoalhar o mundo inteiro. Está se prevendo chegar um terremoto. Ou através de um corpo que já foi detectado que está vindo em direção à Terra, estão escondendo, não estão falando desse corpo, mas existe, não sabe o que vão fazer, é grande, e se impactar com a Terra, já viu o que acontece. Se cair na água, amortece, mas vai voar água para todo lado, vai inundar tudo. Aquelas marolas de dezenas e centenas de metros de altura. É complicado. Se cair na Terra, nem se fala. É complicado. Então, veja, o terremoto pode acontecer em cima, por exemplo, da crosta terrestre. Os terremotos, a cada século, eles dobram de quantidade. Então, cada vez aumentam mais. E são previstos terremotos bem bravos. Logo mais vão acontecer. São profecias dele. Porque ele falou o seguinte: quando a minha palavra for espalhada para o mundo inteiro, e é o momento agora, os evangélicos estão fazendo isso, estão ajudando a acabar o mundo, né, mais rápido, espalhando a palavra de Jesus, porque tem que espalhar, porque vem uma nova palavra. Então tudo que tem aí vai para o espaço, vai continuar o novo evangelho como o Velho Testamento vai ser o avô, o Novo Testamento vai ser o pai, e vai ter o Novo Testamento dele mesmo que vai voltar com uma consciência de sexto Senhor agora. Então, aí vem esta profecia do final dos tempos. E também é o segundo ponto importante, tem toda a profecia do futuro dele foi feito lá. E no Monte das Oliveiras tem o início da crucificação. Então, quando ele foi esperar depois da Santa Ceia, ele foi para onde? Monte das Oliveiras, e ficou esperando. Então sabia que Judas ia aprontar, já está toda aquela artimanha feita. Então, ele foi esperar no local combinado, que foi o Monte das Oliveiras. E lá então ele falou que Pedro ia ser falso para ele. Pedro falou nunca. Ele falou, olha, antes do galo cantar, e o galo canta meia-noite, ele falou, antes do galo cantar você vai me trair 3 vezes. Então Pedro, na sexta-feira mesmo, traiu Jesus 3 vezes. Diz que não conhecia. Não conhece? Não sei quem é. Esse não conhece. E aí pegaram, né, e levaram preso. Aí vocês conhecem a história. Então tudo isso está no Monte das Oliveiras. Então qual é a montanha e qual é a planta ligada a Jesus? 2.
A videira, primeiro milagre, todo o sangue, Eucaristia, Melquisedeque e oliveira. Então Jesus é ligado à oliveira e Jesus é ligado também à videira. Uma outra árvore dentro da Bíblia, uma das mais sagradas, e isso é importante falar, é o cedro. Então o cedro representa a árvore sagrada, maior árvore em tamanho e importância dentro da Bíblia, acima das outras. Então é outra árvore sagrada que a gente tem que se interessar. Existe a frase bíblica que diz: saciem-se as árvores do Senhor, cedros do Líbano que ele plantou onde as aves se aninham. Então ele menciona todas as árvores, mas em particular ele fala do cedro. Jesus fala do cedro, todos os mestres falam do cedro e o cedro é importante. Ezequiel, ele teve uma visão com cedro. E as visões de Ezequiel são fantásticas. Nós podemos dizer que Ezequiel, João e Daniel são os mais evoluídos dentro do conhecimento bíblico. São aqueles mais cabalísticos, ou mais misteriosos, ou mais herméticos e mais profundos livros da Bíblia. Então tudo que é Daniel, tudo que é Ezequiel e tudo que é João, principalmente Apocalipse, são fantásticos. Então veja, Ezequiel, numa de suas visões, ele viu muitas coisas, ele diz que, dentro da sua visão, que tomarei o topo do cedro e o plantarei. Veja que coisa interessante. As árvores normalmente são plantadas pelas raízes ou pelos frutos, cedro não, é pelo topo. Então, para a gente plantar um cedro, você tem que pegar lá no topo dele, então você tem que subir aos céus. Veja a importância. Então, a árvore é importante, eu não preciso me abaixar na terra, eu vou lá em cima. A árvore que tem uma criação muito grande, que se multiplica muito fácil, como a videira, também é importante. É o poder da multiplicação. Então Jesus é da multiplicação. E o cedro tem esse segredo, você tem que pegar lá de cima. Então veja, ele retirou do topo, ele pegou renovos mais tenros e plantarei no alto de um monte. Ele produzirá ramos, dará frutos e fará um cedro excelente para que as aves de todas as espécies encontrem abrigo, assim como todos os animais. Então sempre tem esse trecho dentro da Bíblia, o que denota ao cedro a importância. Ele é muito altivo. E os cedros mais bonitos são os cedros do Líbano. Se vocês olharem a bandeira do Líbano, ela é exatamente um cedro. É uma árvore fantástica. E ele diz, dentro dessa visão, que saberão todas as árvores. Eu abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e reverdeci a árvore seca. Então veja, o cedro, ele é o próprio princípio da transformação do maior na transformação do menor e a volta à transformação do maior também. Então o cedro, ele tem uma característica também. As raízes do cedro, elas conseguem canalizar rios subterrâneos e o próprio cedro, chupando essas águas internas, consegue canalizar para tudo que está perto. Então, ele representa o canalizador de águas internas e um espalhador destas águas para o meio que ele está. E ele fica sempre no topo das montanhas. Ele representa o símbolo da altivez, o símbolo do orgulho, e ele compara o cedro com o faraó. E essa visão de Ezequiel foi para um faraó. E ele, por essa visão, concluiu, que foi a profecia que ele fez, que esse faraó seria cortado e destruído exatamente como ele viu na profecia. Isso aconteceu com este faraó. Houve um outro sonho relacionado ao cedro na Bíblia, que é o sonho de Nabucodonosor. Nós sabemos que Nabucodonosor, ele representa toda a linhagem iraquiana. Então dizem até que o próprio Saddam Hussein é uma das reencarnações de Nabucodonosor. Mas isso é uma diferença muito grande de Saddam Hussein e de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor chegou ao sagrado, chegou ao divino. E parece que o Saddam Hussein não chegou, não. Ele ainda está muito para baixo. Só se foi o 50º aspecto negativo dele. E Nabucodonosor, então, ele teve um sonho. Ele viu uma árvore muito grande no meio da terra, alta, forte, cheia de frutos, cheia de aves pousadas naquela árvore, cheia de animais em volta, em sua sombra. E esta árvore era tão grande que era vista em todos os confins, onde se fosse, via-se essa árvore em cima de uma montanha. Aí desce um santo ao lado da árvore e, na visão de Nabucodonosor, diz: derruba, afugente, espalhe tudo, que tudo isso se desmanche, que tudo isso se destrua. Deixai apenas o tronco com as raízes ao nível da terra para poder se misturar com a relva ao nível dos animais. Então aquela grande árvore enorme, ela foi cortada, foi podada, foi arrebentada e ficou no nível do chão. Foi coberto por relvas. A própria relva do chão, a mais simples do vegetal, cobriu esse tronco dessa árvore enorme. E os animais comiam a relva e os animais comiam em cima desse tronco que era tão grande como aquela árvore. Esse foi o sonho. Então ele se misturava ao nível da terra e ao nível dos animais. E depois, ao invés de se alimentar com aquelas águas das profundezas que sugava tanta água, aquele tamanho enorme, ele se alimentava apenas dos orvalhos, porque as raízes morreram. Então esse foi o sonho que ele teve. Só que ele chamou tudo quanto é adivinho, né? Então chamou profeta, adivinho, magos, e ninguém conseguiu decifrar isso daí.
dentro da profecia ainda iam passar 7 tempos. E depois aquela figura que desceu fala, isso mostra o poder do Altíssimo. Ele não entendeu isso. Ninguém explicou. Mas está meio na cara. Aí o que faz Daniel? Daniel decifra como sendo um decreto e profetiza então o futuro. Então ele diz o seguinte, é você que é essa árvore. Você é o faraó, soberbo, alto, poderoso. Tudo depende de você. Você domina tudo. Mas esse seu orgulho vai ser cortado. Você vai cair ao nível 0. Você vai perder tudo. Você vai ser pobre. Você vai chegar ao nível do animal. Vai passar fome. Não vai ter poder nenhum. Mas depois, você aceitando as forças do Altíssimo, que ele chama, você vai renascer. Você vai tomar conta de tudo novamente. E foi o que aconteceu com este faraó. É chamado faraó, né? Mas é Nabucodonosor. Não é? E passou a ser o grande rei da época. Outra profecia que existe dele, falando do Líbano, que o fogo consumirá todos os seus cedros. Geme cipestre que o cedro caiu. Então cipestre é outra árvore muito interessante, ela segue o cedro. Então o cedro, ele representa o poder, a altivez, o orgulho. Então de todas as árvores, hoje em dia o cedro é a mais poderosa, a mais forte. E a voz do Senhor quebra o cedro. A Bíblia diz isso várias vezes. E atrás do cedro, nós temos, na sequência, o cedro cai entre o cipreste cai entre o salgueiro cai entre o carvalho. Então essas 4 árvores estão ligadas espiritualmente falando. Elas têm o mesmo perfil. Ou seja, o cedro, o cipreste, o salgueiro e o carvalho. Então o carvalho é mais humano, mas todas são espirituais. O cedro é mais divino. Aí vem uma sequência. Cedro, cipreste, salgueiro e carvalho. Nas árvores espirituais em contato com as árvores humanas. Alguém aqui tem nome de árvore? Qual que é o seu? Oliveira. Olha aí, ela tá com tudo, hein? Que luxo. O seu é carvalho. Eu tenho também, né? Cunha, que é de madeira, e ramos, aí de todas as árvores. Então, veja, é interessante. E normalmente os nomes das pessoas estão ligados às missões também. Tem muito Nogueira, muito Carvalho. Então, veja, ligado ainda ao cedro, nós temos sempre a figura de Irão, que foi o rei de Tiro. E ligado a Tiro, nós temos uma figura dentro do ocultismo, que é o próprio Badezir, o rei Badezir. Ademar de Baus representa um dos 7 aspectos desse rei Badezir de Tiro. Por isso que ele tinha todo o poder de Ademar de Baus. Então ele era uma 7ª expressão de Badezir. A 5ª, precisamente. Mas é interessante. Então Ademar de Baus. Ele é ligado a tudo isso que eu estou falando. A Irão, ele é ligado a Badezir. E ligado a Irão, que era o rei de Tiro da época, muito amigo de Salomão, que a história é o seguinte, Salomão é filho de Davi. E Davi fez muitas guerras, conseguiu muito dinheiro, mas não tinha tempo para construir o templo. Aí o filho dele assumiu essa função. Tinha dinheiro, tinha bastante mulher para fugir das mulheres, porque ele tinha 700 esposas e 300 amantes ou concubinas, e uns casos extras com a rainha de Sabá, então ainda tinha trocas de joias. O homem era terrível, né? Então, aí ele arrumou algo para fazer, que foi o tempo de Salomão. Ele se misturava com tantas mulheres para misturar o seu sangue, porque o judeu não mistura o sangue. Ele deu exemplo, ele misturou. Todo patriarca judeu mistura o sangue. Os judeus não misturam, por isso que paga o karma. Então, o templo de Salomão, ele por fora, ele era todo revestido, bonito, acabado. Ele era feito de pedras com uma perfeição incrível, polidas, bem ajeitadas, e o revestimento interno era de cedro. Porque em toda casa de ser importante, de ser crístico, tem que ser de cedro. Essa é a regra bíblica. Então a casa de Davi por dentro era de cedro. De Moisés sempre tinha cedro. De Jesus era de cedro. Todas as casas de seres importantes tem que ser de cedro. Porque a casa de Deus é de cedro. Aí vejam a importância do cedro. Mas tem que ser cedro do Líbano, não aí do quintal. Então veja, a sabedoria de Salomão é conhecida como a sabedoria que vai do cedro até o risopo. O que é o risopo? É a água que brota e forma uma espécie de um musgo na parede. Aquilo é o risopo. A água que brota e forma um musgo. Então vai desde o cedro altíssimo até a coisa mais simples. Vai desde o que é complicado ao simples. Então a sabedoria de Salomão é cedro. Então cedro é a árvore ligada ao sagrado, ao espiritual. É fantástico o cedro. E o templo de Salomão, ele é de cedro. Então veja, o grande amigo dele, que era Irão, emprestou um arquiteto que era Irã Abif, e Irã Abif representa todos os graus da maçonaria. Então todos os graus estão atrás do mito de Irã Abif. E como é que funciona? Ele era um arquiteto, isso é importante falar, e esse arquiteto, então, tinha inúmeras pessoas trabalhando. Tinha mais de 150 mil pessoas trabalhando. Então, tinha pessoas trabalhando nas pedreiras, pessoas trabalhando nas árvores, pessoas trabalhando na construção do templo, e ele, então, administrava tudo isso. E para administrar, ele tinha 3 graus de funcionários. Ele tinha o aprendiz, que não sabia nada,
Então ele só ganhava azeite, que tinha algum valor, mas não ganhava dinheiro. Os outros ganhavam azeite e dinheiro, que eram os companheiros, que eram mestres. E os mestres, os companheiros, que eram oficiais, que tinham uma profissão definida, e tinham os mestres que sabiam tudo. E para identificar as pessoas no dia do pagamento, eles tinham sinais. Então cada um tinha que ter o sinal. Então o mestre tinha a palavra de chave e tinha sinais. O companheiro tinha a palavra de chave e tinha sinais, e o aprendiz era aprendiz, né? Não sabia nada, estava aprendendo. E aí funcionava. E o templo estava trabalhando, já estava quase construído, tudo bem, mas aí existiam 3 companheiros, nível médio, que queriam ser mestres, que eles queriam voltar para a terra deles. Então o nome deles era Jubela, Jubelos e Jubelum. Aí o que eles fizeram? Tentaram arrancar a palavra de chave para se tornarem mestres. Existia um pacto. Ou seja, para se tornar mestre, somente Irã e Salomão juntos davam a palavra de passe para a pessoa, reconheciam como mestre. Mas eles quiseram namar. E um dia, quando Irã Abif, o arquiteto, estava olhando o templo para ver as coisas, aí ele foi sair por uma porta e fecharam a porta dele. Aí o sujeito pegou a régua e deu uma reguada nele. Dá a palavra, não dou. Dá a palavra, não dá. E deu uma reguada nele. Ele afastou e a régua cortou o pescoço dele. Aí ele saiu correndo, foi sair por outra porta no Oriente. Aí ele foi sair, tinha o outro. Dá a palavra, não dá. Dá a palavra, não dá. Até que ele pegou o esquadro, deu uma esquadrada e aí rasgou o peito e acertou a ponta do coração. Aí ele foi sair na outra porta. Dá a palavra, não dá. Aí o que acontece? O outro pegou um martelo e deu uma martelada na cabeça dele, matou. Aí esconderam o corpo, levaram no entulho e colocaram o ramo de acácia em cima. Aí o que acontece? Fugiram. E o dia seguinte era dia de pagamento. Mas cadê Irã? Cadê a grana? Cadê a Irã? Aquele negócio todo. Dia de pagamento, já viu? Aí ninguém acha. Aí Salomão entrou e falou, mas cadê o homem? Aí procura aqui, procura ali, ninguém achava. Aí o que fizeram? Vamos contar. Aí contaram, faltavam 3. Jubela, Jubelos e Jubelum. Então foram atrás dele. Chamaram os companheiros, vamos atrás dele. Aí foram procurar, não acharam. Aí falaram, deve ter ido para outro lugar. Vamos no porto. Foram no porto de Jofa, tinha uma tempestade, e lá disseram que tinha 3 estranhos que quiseram fugir. Eles estranharam muito, os estranhos, mas eles saíram e ficaram lá na terra. Aí eles procuraram, não acharam, estavam cansados e sentaram perto de uma caverna para descansar. E começaram a ouvir vozes lá dentro. Eram os 3. E um dizia, eu sou um desgraçado. Eu não mereço. Irã era um homem tão bom. Olha o que eu fiz. Eu dei aquela reguada nele. Eu mereço ser cortado, arrancar pedaço do meu corpo e jogar aí no meio dos cachorros para me comer. Ele falou, não, eu que sou ruim, eu dei uma esquadrada nele que acertei o coração. Eu merecia ter a minha língua arrancada, me enterrar na beira do mar, na arrebentação, com aquela língua sangrando, aquela água salgada bater na minha boca e sentir quanto dói o que eu fiz por ele. O outro falou, isso não é nada. Deveriam me pegar no meio, rasgar bem aqui no meio, metade para a esquerda, metade para a direita, chegar para o Oriente, para o Ocidente. É isso que eu mereço, porque eu que dei a martelada final nele. Aí os outros ouviram, oba, foram lá, pegaram e levaram para Salomão. Aí sabedoria de Salomão, faça exatamente o que eles quiseram. E assim eles foram mortos. Mas antes mostraram onde que estava Irã. Então ele estava no entulho, com o ramo de acácia, e aí então ele foi protegido. Aí fizeram um ritual fantástico, usaram luvas brancas, usaram aventais, com todo o respeito a Irã. Aí vem a parte dos instrumentais da maçonaria. O que eu estou falando é segredo maçônico, mas hoje em dia pode-se falar. Isso está em qualquer ponto, está aberto, ninguém está mostrando palavras de chave, palavras de passe, nada disso. Então não tem problema, a gente pode falar. Eu posso falar porque eu não sou maçom. Se eu fosse, eu não poderia falar. Então aí vem esses mistérios de Irã Abif e o templo de Salomão. E o cedro representa a madeira de acabamento linda dentro do templo. Por baixo tinha pedras preciosas, as arestas eram de ouro e de prata, um luxo tremendo, mas ele era de cedro. E dentro da Arca da Aliança era 100% cedro por dentro. A própria Arca da Aliança era de cedro também. Então, o cedro liga-se ao sagrado. Tanto é que Salomão, na casa dele, ele morava dentro de uma casa de cedro. Davi morava em casa de cedro e deixava a arca dentro da casa de cedro. Senão, a arca só podia ficar se tivesse cedro dentro. Então, deve ter importância ou não? Essa é a coisa mais divina, a aliança mais divina, cedro. Então, cedro representa a conexão com o sagrado. E Salomão diz que as traves da casa dele são de cedro. Ou seja, estão com Deus. Mas os cipestres estão lá fora na varanda, né? Então, cipestre é inferior ao cedro. E Ezequiel, numa outra visão dele, viu uma grande águia com penas coloridas. Ele pegou, então, essa águia, pegou um ramo mais alto do cedro, plantou. E depois ele viu que do cedro nasceu um salgueiro, perto das águas. O salgueiro brotou e ele virou uma videira, que produzia sarmentos e renovos. Sarmentos são cachos de videira mesmo, a própria videira. Então, representa a proliferação da própria uva. Então, veja, aqui você já tem uma sequência bíblica, numa visão apocalíptica que é de Ezequiel, que é cedro, salgueiro e videira. Então você tem uma sequência de importância. Isso é muito importante para a gente entender. Então é videira, cedro e salgueiro.
Acácia. Como nós falamos do mito de Irã Abif, existe a acácia. A acácia é uma madeira muito dura, espinhosa. O espinho da acácia ele é triplo, que são os 3 graus, mestre, companheiro e aprendiz. As folhas são cheirosas, o fruto dele permite extrair a goma arábica, que a gente usava muito antigamente. Hoje é priter, mas antigamente era goma arábica. Na minha época, quando eu ia para a escola, era goma arábica. Ele representa o próprio cetim, ou acácia da Arca da Aliança. Então, dentro da Arca da Aliança, também tem cedro, protegendo a arca por fora, e dentro tem cetim, que é acácia. Aí vem a maçonaria ligada à acácia, que é um dos maiores símbolos da maçonaria, palavras fantásticas de passe. E esse próprio material, cássia, ela cura hemorragia, é uma casca muito dura, e é o próprio símbolo da imortalidade e da preservação de mistérios. Então o símbolo maçônico é a cássia, que preserva os mistérios, e que preserva a própria imortalidade e os mistérios da Arca da Aliança. Existe essa frase que foi muito utilizada na franco-maçonaria na época da Revolução Francesa. Conosco a acácia, eles já se reconheciam. Só falava isso. Então, o símbolo da resistência francesa corresponde ao 3º grau da maçonaria egípcia dos graus de Mênfis. É a acácia. Então, é muito antiga. As flores dobram, as flores curvam. Tem tanta flor na acácia que o ramo dobra. Então ele é símbolo do amor maçônico, do amor entre os irmãos. É o símbolo da fraternidade, é o símbolo dos próprios passes e representa todo o mito de Irã Abif. Todos os graus filosóficos da maçonaria estão em torno de variações do mito de Irã Abif. Eles são teatralizados, são teatros mesmo. E a pessoa tem que se fazer passar por Irã Abif e por essas figuras, não pelo Jubela, Jubelos e Jubelum. Bom, vamos falar agora do cipreste. O cipreste, dentro da mitologia mexicana, ele representa a árvore da vida, da árvore do renascimento. Para os cristãos e para os maometanos é o próprio símbolo da morte. E é por isso que o cipreste é colocado em cemitérios. A maioria dos cemitérios tem ciprestes. É uma árvore típica de cemitérios. Mas existe dentro da tradição oculta um cipreste que ele é branco. É totalmente branco. E esse cipreste branco, ele é muito parecido com a árvore do paraíso. Que a árvore do paraíso, segundo visões espiritualistas, ela tem o formato triangular e branca de luz. Muito bonita. Por aqueles que viram essa árvore. Não sei se é verdade. Mas o cipreste é a árvore da morte e da vida, é a própria árvore do renascimento. Então veja que dentro da Bíblia, o próprio espinheiro vira o cipreste. Então o espinheiro representa a mais ignorância das árvores. É aquilo que machuca, aquilo que incomoda, que é o espinheiro. Onde Adão e Eva começaram com o espinheiro. Representa o aspecto kármico da árvore. Aí o espinheiro vira cipreste. Então o espinheiro evolui até virar cipreste. E de cipreste ele vira então o cedro. Esse é o que diz a linguagem cabalística bíblica. E a sarça, que representa o mato comum, arbusto comum, ele vira então a murta. Então a sarça vira a murta. A murta são aquelas flores bonitas de arbustos, de árvores pequenas, que formam a grinalda das noivas. Eu não falo esses artificiais, mas a grinalda mesmo, original dos casamentos. Cada uma destas árvores, ela se divide em 7. Cada árvore mãe tem 7 subespécies. Cada subespécie tem mais 7, que dá 49. Então as árvores também seguem todo esse processo centenário, exatamente como nós também seguimos, e tudo na natureza segue. Então existem 7 tipos de figueira, 7 tipos de cedro, existem 7 tipos de videiras, 7 tipos mães. Sempre tem 7 tipos. E de 7 derivam outros. Bom, a cegonha também, que é o animal, a ave, conhecida como inteligente, porque existe aquele mito que a cegonha traz criança. Porque numa antiguidade nasceu uma criança e pousou uma cegonha em cima da casa. Aí o pessoal fala, foi a cegonha que trouxe. Aí virou e todo mundo fala da cegonha. Mas na realidade a cegonha é terrível. Ela, onde tiver ninho de pássaro, ela destrói tudo. Ela destrói a vida, ela é terrível, ela tem um bico comprido, enfia o bico em tudo, é bicuda. Então, ela não é tão boazinha assim como falam, mas é conhecida como ave muito inteligente. E ela se aninha nos ciprestes. Fica bem diferente uma cegonha, que é muito grande, ficar no cipreste. E também no cipreste se aninham todas as árvores. E se vocês olharem o Salmo 104 é uma enaltação à terra, uma enaltação à natureza. Ajuda muito o entendimento disso tudo que eu falei. Salmo 104. Irão, além de dar os cedros para Salomão, também deu os ciprestes. E veja que a resina do próprio cipreste cura dores articulares e as cascas são diuréticas. Ele é utilizado na medicina também. Vamos falar um pouquinho agora do carvalho. Então o carvalho, ele liga-se aos deuses mais estranhos. Por exemplo, Jacó tinha medo dos deuses, então ele mandou coletar os deuses que todo mundo tinha, através de amuletos, etc. E ele pegou tudo isso e escondeu debaixo de um carvalho. Então o carvalho, ele é conhecido a estar ligado com deuses de toda a espécie.
Então ele liga-se com deuses de toda a espécie realmente. E aí existe dentro da Bíblia uma figura chamada Gidão. Então ele estava debaixo de um carvalho e um anjo apareceu enquanto ele estava malhando o trigo debaixo do carvalho. Esse anjo então pediu um presente para ele, que ele trouxesse carne, uns guisados, fizesse um caldo com aquela carne e trouxesse também os bolos azedos que eles faziam na época. Ele levou tudo isso, colocou numa pedra, aí o anjo tinha uma vara e tocando aquilo, pegou fogo e tudo aquilo sumiu. Aí ele levou um choque com aquilo, o anjo desapareceu e ele enxergou então missões fantásticas. Então o carvalho, ele permite vislumbres de coisas que não são entendíveis facilmente. Quando o carvalho se manifesta, as possibilidades são muitas, as variações são muitas, então aparece um monte de coisas e elas não ficam muito claras. E ele conseguiu então receber uma missão. E a missão de Gidão, daí vem o Gedeão, que os crentes falam, foi derrubar Baal. E Baal representava a idolatria, representava o Deus carnal, Deus mais material. E ele passou então a se chamar de Jerubbaal. E ele então conduziu a vitória contra os medianitas. Então ele permite esta capacidade. Azalão, ele também venceu a Davi. Ele acabou com Davi, Azalão. Davi então fugiu com todos os seus soldados e estava perdendo a guerra. Mas quando Azalão estava montando numa mula, passando debaixo do carvalho, aí ele pendurou e ficou preso no pescoço. Ficou preso no carvalho, no pescoço. Então veja que o carvalho é um protetor de seres especiais. Então a árvore do carvalho, ele representa uma árvore de proteção contra outros efeitos negativos. Então veja, ao passar então ele ficou preso e Joabe, que estava comandando a briga, a guerra, ele é chamado. Então com 3 dardos ele transpassa o coração de Azalão. E depois chama todos os outros soldados, acabam com ele, todo mundo enfia a espadada, acabam com ele, do carvalho. E dele, de Azalão, sobra apenas a coluna de Absalão. E Isaías, ele fala que o carvalho é como uma nação rebelde que ficam caindo folhas. Então, o carvalho é uma árvore dentro da espiritualidade também muito forte, muito poderosa. E ela corresponde à árvore sagrada dos druidas, é a árvore de Ram, é a árvore de Sita, é a árvore ligada aos grandes mestres da humanidade. Então, debaixo de um carvalho, nós poderemos ter contato com mestres Mora, Hilarião, Kuthumi, Serapis Bey, Alcur, veneziano, com todos os mestres, né, Germano, todas as linhas. Então, é uma árvore que permite conectar o humano com o sagrado. E ela é a árvore sagrada dos druidas. Por quê? Porque os druidas, na época, faziam sacrifícios humanos. E surgiu uma peste, porque eles comiam, eram antropófagos, comiam carne humana também. E o que aconteceu? Comendo carne humana, eles desenvolveram uma peste, chamada peste negra. Então formavam bolhas, estourava a bolha, aí apodrecia, ficava um cheiro muito ruim e eles morriam da infecção chamada de peste negra. Ficavam todos cheios de feridas escurecidas. E o que fez então o Ram? Ele foi meditar debaixo de um carvalho e quando estava meditando, surgiu um cheiro alto, ser de 2 metros para ele, com turbante branco na testa, e esse ser então, que tudo leva a crer ser Moria, ou Kuthumi, um dos dois, e apontou para ele o visgo agárico, que é um parasita que existe no carvalho. Ele olhando o parasita entendeu, pegou, subiu na árvore, pegou o parasita, fez uma cocção, um chá, deu para o povo e 3 dias depois não tinha mais ninguém com peste. Inclusive, mães que estavam grávidas, os filhos já nasciam com peste, mas aquelas grávidas que tomaram o chá, o filho já nascia sem peste. Então, 3 dias depois, isto aconteceu no dia 22 de dezembro, ou seja, exatamente no dia de solstício. Ou seja, no dia que você tem exatamente 6 meses de dia e 6 meses de noite, que representa o ponto alto do inverno, vamos dizer, que representa o solstício. E aí, o que ele fez? 3 dias depois fez uma festa, isso foi dia 25 de dezembro. Aí nasce o Natal. E o que significa Natal? Significa natalis, ou nascidos sem peste. Então fizeram uma festa, colocaram cueca, roupa, tudo que tinha de cor nas árvores, enfeitaram tudo, os ovos coloridos, pintaram, todo mundo comeu do melhor, bebeu do melhor, era vinho rodando, comiam do bem e do melhor, festejando que não tinha mais peste. Aí nasce o Natal. 2000 anos antes do que Jesus, do que o nascimento de Jesus. Então o Natal é uma festa pagã. E o Natal já era praticado, então, pelos druidas e principalmente por Ram. O que foi essa festa? Dava presente e tudo mais. A Igreja Católica, para firmar o catolicismo, porque católico significa universal, usar essa data exatamente para instituir o nascimento de Jesus. Mas todo mundo sabe que Jesus não nasceu em dezembro, porque ele segue o calendário astrológico. E no calendário astrológico, qual que é o primeiro mês? Março. Qual que é o último? Fevereiro.
Então Jesus nasceu no dia 24 de fevereiro, não foi no dia 24 de dezembro. Falam que é 24 de dezembro exatamente por quê? Por causa da festa pagã, para usar uma festa pagã e transformar numa festa cristã religiosa. Essa foi a realidade do próprio Natal. E Jesus também não nasceu no ano zero. Ele nasceu no ano 7 antes do ano zero. Porque Herodes, que mandou matar o menino Jesus, ele morreu um ano depois de dar a ordem. Ele deu a ordem no ano 5 antes do ano zero, morreu no ano 4 antes do ano zero, como estão os registros. Toda a igreja sabe, o Vaticano sabe que Jesus nasceu, tinha 2 anos. Então veja, não existe a figura Jesus bebê. Nunca existiu Jesus bebê. Jesus surgiu no meio da humanidade como Moisés, com 2 anos. Então Moisés também não era bebê, já era grandinho quando apareceu. São erros. Então nunca ninguém viu Jesus bebê. Jesus surgiu no meio do homem com 2 anos. E Maria esteve afastada esse tempo todo. É um grande mistério de Maria. Então Jesus apareceu com 2 anos. E quando chegaram os 3 reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar, quem abriu a porta foi o menino Jesus, inteligentíssimo, esperto, já tinha 2 anos. Então, se Jesus tinha 2 anos, quando chegaram os reis magos, e quando ele deu essa ordem foi no ano 5, e eles chegaram um mês depois. Então, quando nasceu Jesus? Ano 7, antes do ano 0. E no ano 5, antes do ano 0, nós tivemos a formação JHS no céu. Ou seja, J de Júpiter, H de Mercúrio e S de Saturno, formando uma luminosidade muito grande, como a estrela de Belém. Isso é comprovado cientificamente pelos astrônomos, que coincide tudo, que é a estrela de Belém. Uns dizem que é um UFO muito grande que apareceu, e os 3 reis magos eram 3 seres lagartinos ligados aos mistérios dos UFOs, que é uma outra história que fica para uma outra vez, tá certo? Então veja, aqui tem o mistério. E junto com o mistério do carvalho, qual é a árvore conectada com o carvalho? É o pinheiro. Porque aí festejaram todo o pinheiro, que era a árvore típica da época dos druidas. Na época dos egípcios, tinha muito pinheiro, tinha muita palmeira também. Mas a própria construção dos templos e tudo mais acabou com toda a vegetação. Então, pinheiro representa outra árvore importante, outra árvore sagrada. É a árvore favorita de Cibele. E quem é Cibele? Cibele é a deusa principal do Império Romano. E esta deusa deu uma pedra sagrada para o Império Romano, para dar poder ao romano. Similar àquela pedra que o arcanjo Gabriel deu para Mohammed, o Maomé, que fica na Meca, não é? Uma pedra negra caída dos céus. Poderosíssima, e que dá todo esse poder para o maometano, todo esse fanatismo que eles têm, todo esse princípio religioso. É uma religião fantástica, o maometanismo, o islamismo. Significa submissão. É submissão total do homem e da mulher. E veja, submissão, porque lá não tem nada, só tem areia, não tem vegetal, é uma desgraça. E dentro daquela desgraça ele consegue manter, através de regras rígidas, cortou, corta a mão, mentiu, arranca a ponta da orelha, ponta disso. É complicado, é uma regra dura, mão de ferro. Mas se não usa isso, como é que tem? Então veja, no Egito, quando nós estivemos lá, numa viagem, com os amigos que aqui estão, ocorreram 7 casos de droga. 7. Eram 3 egípcios e 4 estrangeiros, os 7 foram condenados à morte. 7. Prostituição, são poucas, e mata também. Roubo, corta a mão. Então se acha maneta é porque era antigo batedor de carteira. Se tiver 2 mãos cortadas é reincidente. Então, conclusão, é uma regra dura. Então, com isso, eles conseguem o quê? Manter daquela miséria, um povo muito pobre, miserável, desgraçado, uma miséria, uma sujeira, daquela condição. Se não é essa regra, não mantém. Então a gente fala, não, mas eu vou levar o evangélico lá, vamos virar crente. Isso acaba com aquele povo. Em 3 meses não existe mais a nação. Então tem que ter regras amoldadas, religiões amoldadas a cada povo, a cada situação. E ele foi inteligentíssimo. Mohammed, ou Maomé, representa uma das maiores consciências manifestadas na face da terra. É fantástico. E ele criou tudo isso. Manteve o árabe lá. Vocês já foram em deserto para ver como é que é? É complicado. E veja que o arcanjo de Maomé é o mesmo arcanjo de Maria, é o mesmo arcanjo de João Batista, que anunciou Isabel. Então, Maomé, Maria, José, podemos dizer, e também João Batista são ligados. Existe uma conexão direta de Maomé com João Batista. E existem também, ligadas ao pinheiro, as festas pagãs de Cibele, esta deusa do Império Romano, a maior deusa do Império Romano, popular, e de Rã no solstício. Então veja, no dia 25 de dezembro os romanos tinham as festas de Cibele, festas pagãs, e os druidas também. Era uma festa geral. Então o Natal não tem nada a ver com Jesus. Aí a igreja que colocou, aí ficou valendo. E nós entramos nessa. Então é o conhecimento. A gente compra presentes, etc. Daí vem o aspecto pagão, aí vem a árvore de Natal. Ela nasce aqui, a origem é aí. Bom,
A própria pinha do pinheiro era usada nos mistérios de Baco. E é muito comum encontrar pinhas junto com as múmias. E Baco também, além de Baco, junto aos gregos, nós tínhamos junto aos egípcios, e nas múmias eram encontrados também as mesmas pinhas. Tanto nas bacantes, nas festas de Baco, como nas festas dos faraós, festas da ressurreição, eles levavam pinha como símbolo do próprio renascimento. Então a pinha, pinheiro, é símbolo do renascimento. E na renascimento para uma nova vida, vida sem peste. Esse é o significado do Natal. E a igreja usou como o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Bom, aqui tem a macieira, que a gente não falou nada com o paraíso, porque dentro desse conhecimento, a macieira, ela vem mais dos rituais vicas, da mitologia, do que propriamente do cristianismo. Mas a maçã, ela representa o símbolo da própria mente também. Mas o figo é a representação oculta da mente, da expulsão do paraíso. E na mitologia, a macieira está ligada a Helena, a mulher de Menelau, que era o rei de Esparta. E isso aconteceu no casamento de Peleu e Tétis. Tétis era uma nereide, e Peleu e Tétis tiveram 7 filhos, e eles tiveram intenção de imortalizar. Só que Tétis não entendia bem do negócio e Peleu menos ainda. Aí tentaram imortalizar o primeiro, mataram. O segundo, mataram. O terceiro passou do ponto, queimou. O quarto pegou fogo. O 7º conseguiram imortalizar. Este 7º foi Aquiles. Só que onde foi segurado para imortalizar, não foi imortalizado, que foram os calcanhares. E lá que ele foi ferido, esvaiu em sangue e morreu. Calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco. Então essa era a mãe de Aquiles e esse era o pai. E no casamento deles era uma festa, todo mundo. Fizeram uma besteira, não convidaram justo ela. Por quê? Era discórdia. Então não convidaram Eris. Eris, a discórdia. Ela não foi convidada. Aí o que ela falou? Ah, é? Vou aprontar. Então ela fez a vingança. Aí ela pegou o pomo da discórdia, que é a maçã de ouro, e deixou cair entre os deuses para que eles dessem para a mulher mais linda do mundo. E os deuses tinham que dar, porque é um prêmio vindo dos céus. Aí os deuses falaram, eu não vou entrar nesse jogo de mulher, não. E nesse não. Escolher essa ou aquela, você tá louco. E quem eram as mulheres, as deusas mais famosas, mais bonitas? Eram Hera, que era esposa de Zeus, Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, que era a deusa do amor. Aí o que elas fizeram? Começaram a subornar este que ia escolher a mais linda delas, para dar o pomo da discórdia, que era a maçã de ouro. Então, o que ele fez? Aí ele escolheu, ele foi vendo o que ofereceu. Então Hera chegou, ofereceu toda a Ásia, e ele seria o rei da Ásia. Falou, opa, esse é quente. Aí chegou Atena, falou, olha, eu vou te dar sabedoria para a vitória onde você quiser. Falou, esse também é quente. Mas aí chegou Afrodite, falou, eu vou te dar o amor da mulher mais linda do mundo. Aí falou, essa que eu quero, né? Ele tava perigo, então falou, é essa que eu quero. Então ele escolheu Afrodite como a mulher mais linda. E Afrodite então despertou o amor de Helena para ele, e ele fugiu com ela, e levou então para Ílion, do outro lado. E aí vem a Ilíada, que é a busca de Helena, ou seja, os gregos queriam ter Helena de volta. E aí o marido queria que ela fosse buscada. E ela então foi buscada. E o Ulisses da Ilíade representa a busca de Helena. Aí vem toda a história da Ilíada. Depois que ele pega Helena, este herói grego, ele traz, e a volta é a Odisseia, onde acontecem todos aqueles fatos incríveis relacionados a Helena. Então o rapto de Helena liga-se à maçã. E este rapto de Helena nada mais é do que um transpasse de conhecimento. Na realidade, ocultamente falando, Helena representa aqui uma figura fantástica. Essa Helena aqui não é essa Helena que nós estamos falando. Ela representa a própria Lilith. E este ser que está lá representa o anjo caído, representa o próprio Samael. Então, o que representa essa Helena? Ela representa o transpasse de uma consciência maior para alguém que tem consciência menor. Da mesma coisa que Maria Madalena. Então, Maria Madalena recebia os conhecimentos de Jesus e passava para outro. Então, sempre tem isso. Uma mulher é raptada para ganhar consciência e depois ela volta e passa a consciência para o marido. Essa é a história das famosas Helenas, das trocas das Helenas. Mas é pegar a consciência de um 6º princípio, passar para um 5º. Pegar a consciência de um 5º princípio, passar para a consciência de um 4º. Dentro do ocultismo é um dos conhecimentos mais lindos que existe. Chama conhecimento de Mahima e Kuvera. Grande conhecimento de Mahima e Kuvera. Ou seja, 6º princípio para o 5º princípio. E a maneira de passar conhecimento. E a mulher é especialista nisso. Porque a mulher é muito mais espiritualizada do que o homem. Então a mulher serve muito disso, de pegar uma consciência maior e dar para uma consciência menor. Fazer esse transpasse. E a mulher faz isso, fez isso em toda a história, em todos os povos, em todas as tradições. Isso é típico da própria mulher. Então Paris escolheu Afrodite, né? E aí vem esse rapto de Helena que eu falei. Outra árvore importante para nós falarmos é o salgueiro. Porque o salgueiro é a árvore dedicada ao próprio Hermès. Então vamos falar, vamos voltar no início do trabalho. Quem é a consciência que está comandando isso? Não é Mercúrio? Não é Hermès? Não é Tote?
Então, qual é a árvore de Hermes, Mercúrio, Tóquio? Salgueiro. Não é a escola de samba, mas... Então, veja, o salgueiro, ele representa a própria árvore do conhecimento de quem tem todo esse conhecimento. E é o próprio símbolo de Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande. Ele nasceu no dia 4 e ele cuidava do rebanho de Admeto. E quando Hermes, bebê, tinha nascido, ele foi embrulhado, contei essa história para vocês, em roupa de linho, e ele foi colocado dentro de um buraco que existia no salgueiro. Daí o salgueiro está relacionado a Hermes. Aí ele saiu do salgueiro, roubou 2 reses, amarrou galhos no rabo delas, elas iam banando o rabo, iam pagando as pistas, levou na gruta de Pilo, cortou em 12 pedaços e passou a ser, então, o primeiro dos imortais. Então Hermes é o primeiro dos deuses caídos que se tornou imortal, por consciência. Então vejam, aí ele pegou as tripas, pegou uma tartaruga e fez uma lira. Aí vem a lira de Apolo. Que Apolo ficou doido quando viu o Hermes tocando aquilo e descobriu que era o ladrãozinho, que era ele. Aí chamou a mãe, ele era filho de Zeus e Maia, chamou Maia. Não é, não pode, é moleque, como é que pode, roubou, não roubou? Chama Zeus, Zeus que tudo sabe, falou, moleque, foi você. Falou, não fui, foi, não minta pro seu pai. Foi você, não foi, não foi. Então, vai falar a verdade ou não vai? Falou, não, eu não vou dizer nem que fui, nem que não foi. Ah, quer dizer que você está me enrolando? Estou enrolando. Então, eu não falo nem a verdade nem a mentira. Aí nasce a linguagem hermética, que é a linguagem das meias palavras, onde se dá metade e a outra metade a pessoa tem que conseguir pelos seus próprios esforços. Aí vem o hermetismo, e aí nasce a linguagem de Hermes, que é a linguagem das meias palavras, o próprio hermetismo. E ele então trocou, ele era negociante esperto, ele trocou então a lira com Apolo e Apolo deu o bastão dele, que é o bastão do caduceu. E pelo caduceu fazia milagres, ele fazia chover, fazia o que ele queria. Então ele passou a ser o grande deus Hermes com o caduceu de Mercúrio. E aí nasce o caduceu que nós já demos para vocês. Hermes, ele entrou nessa outra história e foi namorar Afrodita. Então o negócio dele era a melhor mulher do mundo, a rainha, a mais bonita que era Afrodite. E do filho de Hermes e Afrodite nasce Hermafrodito, que é o filho de Hermes e Afrodite. É um andrógeno lindo de morrer, que não queria saber muito de mulher. E tinha uma ninfa apaixonada por ele. E essa ninfa era tão apaixonada, um amor tão forte que Zeus se interessou, de tanto que ela chorava, de tanto que ela pedia esse hermafrodito para ela. Essa ninfa chamava Salmacis. Então Deus falou, olha, o dia que ele estiver tomando banho aqui, você me chama. Dá um toque que eu venho e resolvo. Então ela era uma ninfa debaixo das águas, lá a hora que ele tira a roupa, vai tomar banho, todo ali bonitão, ela gruda, abraça, grita, Zeus, agora! Aí Zeus, cachapumba, manda um raio, aí eles ficam grudados para sempre. Aí nasce então o hermafroditismo, que é ter o homem e a mulher juntos. Então é o filho de Hermes, que é a inteligência, e Afrodite, que é o amor. É o filho da inteligência com o amor. E quando nós atingirmos o padrão do hermafroditismo, que é a árvore final, que é a árvore da vida eterna, ela é hermafrodita, como eu já disse, a gente chega então na consciência maior. Então aí tem a história também do salgueiro, como eu passei para vocês. Outra árvore importante é a tamargueira. A tamargueira, ela é a árvore que é dedicada ao próprio Moisés. Então Moisés tinha uma árvore sagrada também. Moisés, ele era casado, ele também misturou sangue. Ele era casado com uma mulher de raça negra, era a Séfora, filha de Jetro. E Jetro era o sacerdote que instruiu Moisés. Então Moisés também misturou seu sangue, coisa que os patriarcas fazem, mas que o povo não faz. Então, a árvore ligada a Moisés, a gente tem a sarça e tem a tamargueira. E quando Moisés subiu no Monte Sinai, você conhece, a história não é bem assim, ele foi chamado. E sabe como é que ele foi chamado? Moisés tocava uma buzina sem parar, que nem de uma jamanta. Fá, 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 fá. Sabe esse caminhão, né? Jamanta, era assim, era uma buzina. A própria Bíblia não tem outro termo chamado buzina. É buzina, buzina mesmo, não é erro de tradução. Então ele era buzinado. Então ele ia atraído pela buzina. Chegava lá, tinha uma luz muito grande, por isso que dizem que era um fenômeno ufológico. E lá então, ele sumia, ficava com os seres. Quando descia de lá, ninguém podia tocar nele. Ele tinha que se lavar inteiramente, não podia usar aquelas roupas, tinha que lavar tudo. E todo mundo que subia no Monte Sinai tinha que se lavar, porque tinha perigo de vida. E ninguém podia passar de um certo limite, só ele que podia passar. E essa luz aparecia em cima das sarças. Daí a sarça virá um véu de noiva, que é a noiva da boda dos cordeiros no Apocalipse 22. Já estou levando lá, para ligar os dois. Mas a árvore sagrada de Moisés é tamargueira. E a tamargueira é uma árvore muito dura e é uma árvore que tem muito piolho. E esse piolho, ele tem uma espécie de uma gosma
e atacando a tamargueira, quando tem orvalho, aí ele forma como que uma espuma. Essa espuma é o material que o piolho produz e que forma aquilo que é chamado de maná. Então, maná que caiu dos céus, o que caiu do céu, na realidade, é o orvalho. E o orvalho, com toda aquela proliferação do calor com o piolho, geraram, então, esse alimento. Esse alimento existe até hoje no Oriente Médio. É o maná que sai, ele gruda. É como que um floco que fica grudado na tamargueira. Aí, o que eles fazem? Eles têm que pegar aquilo, coletar e tampar em qualquer lugar, porque senão ele evapora, esvanece e some. Então, eles guardam isso como alimento. Isso é típico daquela região. Então, o maná caído nos céus é exatamente esse. E através dos piolhos, ele conseguiu alimentar o seu povo. Então, houve um orvalho muito grande e ele conseguiu alimentar o seu povo. Então, representa a árvore sagrada. E foi exatamente perto de uma tamargueira que ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, a tábua do próprio sagrado. Então, a grande árvore de Moisés é a tamargueira. Existe uma árvore que, dentro da tradição iniciática, existe uma estrutura espiritual chamada Ordem dos Traishumarutas. E essa Ordem dos Traishumarutas é a maçonaria hermética. Ela representa o que está atrás dos 7 mestres da teosofia. Então, não existe uma ordem mais poderosa, mais fantástica do que a Ordem dos Traishumarutas. É uma ordem luciférica terrível, fortíssima, poderosíssima. E eles fazem as iniciações não dentro de templos, não dentro de casas coletivas. As iniciações são individuais. Então, eles andam pela humanidade, escolhem seres e iniciam estes seres. Onde ele é iniciado? Na casa dele. Ah, mas eu moro ali no edifício Copan, no 5º andar, eu moro no cubículo, pouco importa. Você é escolhido, é lá que você é iniciado. Então ele vem e entra na sua casa, qualquer hora, 3 horas da manhã precisamente, e te inicia. Te levanta da cama, te acorda, te senta e mostra o que você tem que mostrar. É isso que tem, prom, e pronto, você está da ordem dele. Então, poucas pessoas pertencem a essa ordem. É uma ordem muito hermética, é uma ordem fechada, chamada Ordem dos Traishumarutas. Então, esta ordem, ela também tem uma árvore. E a árvore dessa ordem está onde fica essa ordem, que é no Tibete. E essa ordem fica no Tibete porque lá é que ficaram os reis do mundo. Melquisedeque é o rei do mundo, como eu sempre falo. Mas Melquisedeque sempre teve uma expressão na face da terra. Houve épocas que o próprio Papa era representante de Melquisedeque na face da terra. Houve um que foi representante digno e realmente fantástico, que foi o Papa Pio XII. Esse era representante de Melquisedeque na face da terra. Tanto é que ele recebia as mensagens de Melquisedeque diretamente. E é muito conhecido este ser, o Papa Pio XII. É um homem santo no meio da igreja. Mas tivemos papas calhordas, papas que mandavam matar as pessoas, mandavam queimar vivas, como o Papa Filipe IV Belo, ligado aos templários. Terríveis. Então veja na Inquisição o que os papas faziam. Terrível. Eram papas que não eram santos, eram anticristos, usando roupas papais. Então, terríveis. Então, veja que essa ordem, ela está atrás de seres especiais. E esta ordem que está comandando a ordem mundial hoje. Maitreya. Quem é Maitreya? Maitreya é a figura manifestada desta ordem dos Traishumarutas. Jesus, quem é Jesus? É a figura manifestada desta ordem dos Traishumarutas. Então existe toda uma proteção, todo o envolvimento atrás dessas figuras. E Maitreya já está no nosso meio, já surgiu na face da Terra, já está presente, está esperando só 2 aspectos dele, porque eles são 3 seres. Tem uma figura central mais 2, que nós chamamos de Akidorje e Akigorje. Essas 2 figuras centrais são as que estão fazendo o mundo que vocês estão vendo aí hoje. Está acabando com essa humanidade. Então, vendo o circo pegar fogo. Só que é o lado da esquerda que faz isso. E o lado da direita é construtivo, é construtor. Só que primeiro você tem que desmanchar para depois construir. Então tem um de braço cruzado e outro mandando ver. Ele que fez o atentado das torres de Nova York, que derrubou tudo. Existe o atentado que você sai de baixo. É muito feio o que ele quer fazer. Mas depende da humanidade. O Oriente Médio, com essa briga asquerosa que estão fazendo lá, cada vez pior, vai acontecer. E é muito terrível o que ele está aprontando. Deus queira que não apronte, porque se aprontar vai ser feio. É uma coisa muito terrível, ligada a fatores atômicos e ligada também a fatores de peste, uma peste terrível que tem na mão dele. Ele tem 4 coisas. Uma peste terrível, uma explosão nuclear na mão dele, ele tem um terremoto, que é só estalar o dedo, acontece, e esse vai matar muita gente, e tem uma conspurcação da água. Coisa mais valiosa vai ser a água. O Brasil vai ter gente, vai ter navio, tanque vindo buscar água da Amazônia aqui. Encher, para depois filtrarem, tratarem e usarem, porque a água vai ter absinto, vai ser uma água insuportável, venenosa. Pode ser amanhã, pode ser que a gente chegue em casa e já tenha notícia aí no jornal. Espero que não, depende da humanidade.
Então, esta árvore, ela realmente é a árvore mais poderosa na face da terra. Essa árvore existe. Ela existe em Srinagar, no norte da Índia. No meio de um deserto nojento, uma árvore que ninguém dá valor, o pessoal urina nessa árvore. Uma árvore tão porca, um lugar tão pobre, tão asqueroso, só que é perigoso. Vai lá, morre. É perigoso. Ainda mais a gente que tem cara de estrangeiro mesmo. Então é lá. Então essa árvore chama de Kombon, a árvore do Tibete. Ela tem mais de 10.000 imagens. E ela nasceu, segundo a tradição oculta, na cabeleira de Tsongkhapa. E Tsongkhapa foi o grande reformador do budismo no Tibete. As folhas dela são retorcidas e elas parecem letras do alfabeto tibetano. Então você pega um monte de folha, joga em cima da mesa, você lê as folhas, como se fossem letras. Imagina a letra que aparecesse A, B, C, D, E, F, G, até Z. Pega tudo aquilo, joga. Ela começa a falar. Então você joga as folhas, ela vai mostrando conhecimento. Então por isso que ela chama a árvore que fala, a árvore de Kombon. E ela é interessante, quando ela está seca, você não usa as folhas, porque não tem folha. Aí você usa a casca da árvore. Então você olha a casca, está escrito. Então você olha, parece aqueles hieróglifos ou aqueles desenhos que existem no Egito. Porque o Egito não tem biblioteca. A biblioteca são as paredes, são os templos, são os prédios, são as residências das pessoas importantes. A biblioteca é viva, é eterna, através do hieróglifo. Essa árvore também traz toda a história. E ela conversa a cada nível de pessoa. Se a pessoa tem alto nível, ela fala no alto nível. Tirando a casca dela, ela fica pelada, mas ela começa já a formar letras. Então, mesmo tirando a casca, ela começa a escrever. Aí se arranca a lasca, ela escreve atrás da lasca. Arranca a lasca, ela escreve atrás. Ela está sempre escrevendo. Então é uma árvore que escreve constantemente, está sempre falando com você. E fala coisas lindas para aqueles que têm olhos e ouvidos para aprender. Então uma pessoa que tem alto nível de consciência, chega perto dessa árvore, sabe tudo. Ela fala com você. Pelas plantas, pelas folhas, pela casca, de qualquer jeito. Se você ficar sentado perto dela e meditar, aí então sai de baixo. A coisa vem direto. Você sobe nirvana diretamente. Só que é uma árvore feia, muito feia. E nem sempre a formosura e a beleza indicam qualidade. Outras árvores e outras plantas. Nós temos, por exemplo, a mandrágora. Então essas que eu falei são as principais. Voltando, quais são as principais para vocês, que vocês chegaram à conclusão? Quais que foram? Foram a figueira primeiro, oliveira, videira, cedro, carvalho, cipreste, a acácia é uma derivada. É importante também, lógico, mas é uma derivada. Pinheiro, salgueiro. Então vocês têm um pouquinho mais de 7, mas tem 7 aí. Então exercício de casa, descobrir quais são as 7. Tem 9, mas tem 7 que são as principais, né? São 7 árvores. Mas isso logo vocês vão saber. Bom, existem outras árvores e plantas importantes. Por exemplo, existe a mandrágora. A mandrágora, vocês conhecem a mandrágora? A mandrágora, ela é um pequeno arbusto que sai diretamente da raiz e ela surge para fora. É um pequeno arbusto. Parece uma cabeleira de um ser humano, parece o cabelo de um ser humano. Então, se você arranca a mandrágora, ela tem o corpo de um homem, ela é peluda, parece pelo de um homem peludo, desses árabes que são bem peludos. Porque o árabe parece que está de pullover quando ele tira a camisa. Então, é muito peludo e isso é para proteger contra o calor. Então, é muito peluda e quando tira da terra, ela grita. Ai, ui! Parece que ela sente dor. E se você apalpa, parece que ela sente, parece que ela se mexe, parece que ela tem vida. Então, ela é uma árvore mágica por excelência. Então, uma planta dessa, eu estive em viagens a trabalho na China, no Japão. Em Tóquio, por exemplo, uma pequena mandrágora custava $5.000. Eu vi isso. Aí fui no outro local, debaixo de Tóquio tem os subterrâneos, que a gente fica andando lá. Aí já era $1.500. Mas só quero uma mandrágora meia sola, parecia paraguaia. Mas vai de $1.500 a $5.000. E qual é a tradição dela? Na China, dizem que a mandrágora nasce onde cai um raio. Potencial de um raio, que é o potencial de Zeus, aquela energia, aquela descarga. Tem raios que caem do céu para a terra e tem raios que saem da terra e vão para o céu. A mandrágora são raios que caem na terra. Então ela tem todo o potencial, toda a energia do raio dentro dela. Então é uma árvore, é uma raiz mágica por excelência. Ela fala, ela permite as magias mais fortes que vocês possam imaginar, magias sexuais. Então a mulher amarra o homem com mandrágora. O homem amarra uma mulher com mandrágora. Funciona mais do que pombagira. Na tradição alemã, são conhecidas como alrunes. E elas falam, às vezes você está sozinho com uma mandrágora, ela começa a se mexer, ela começa a adquirir forma humana e começa a falar com você. Então, atrás da mandrágora existem seres que nós chamamos, dentro da tradição ocultista, como trolls, como kobolds, como gnomos. São seres assim, mas na realidade são tipos de ondinas. A realidade é outra. Então, por exemplo, Léa, ela era estéril. Nós tivemos Léa estéril e o filho dela colheu uma mandrágora.
E depois dela colher esta mandrágora, então ela deu filhos a Jacó, conseguiu dar filhos a Jacó. Porque Jacó foi casado com Léa, teve um filho, largou dela. Aí casou com Bia, teve um filho, largou. Ela ficou estéril. Aí casou com Zelfa, teve filha, largou. Então, e Raquel, que era a verdadeira paixão, só que ela era estéril, não tinha como. Então ela queria pegar a mandrágora para resolver o problema dela, junto com Jacó. Até que depois ela permitiu, como todas as matriarcas, engravidar. Mas comendo, usando a mandrágora, Léa conseguiu então gerar o filho de Jacó. Então, atrás da mandrágora existem todas as práticas de amarramento sexual, amarramento energético. Por isso que dentro da magia, principalmente da magia sentimental, a mandrágora é muito utilizada. Aí veio a ayahuasca, ou huasca, que é a planta professora, que nada mais é do que uma raiz, um tipo de raiz na forma de cipó. Se a gente cortar transversalmente a ayahuasca, que é o chá de Santo Daime, que é o chá ruascada, que falam por aí, que os espíritas usam nas práticas espíritas também, que é o chá que permite aberturas espirituais, se a gente cortar o cipó, a gente vai ver dentro do corte, na transversal, a figura de uma rosa. É uma rosa violeta, né? Muito bonita. E os índios, quando descobriram esse cipó cortando, eles viram a rosa, acharam que tinha uma planta dentro do cipó, acharam que era sagrada, começaram a fazer cocção, chá, começaram a tomar e começaram a ver coisas. Aí o chá de huasca, ele permite então ver coisas e os índios usam na pagelança. Então a prática dos índios da Amazônia, dos índios do norte do Brasil, eles usam muito chá de huasca. Então eles conseguem ver coisas, conseguem ter contato com entidades e assim por diante. Só que a visão dela é branco e preto. Não é TV colorida, é branco e negra. E existe essa prática que foi trazida na década de 20 para a civilização. Começou a ser usado. Então existem muitas ordens que usam este chá. Ele é liberado pelo Ministério da Justiça para fins ritualísticos, porque não causa dependência. Causa dependência de usar o chá, dependência filosófica religiosa, mas não dependência física de falta do chá. É diferente de uma droga, por exemplo. Por isso que ele é liberado para fins ritualísticos. Então em São Paulo nós temos muitas. Eu tenho uma prima que é especialista em huasca. Toma ruascada, tanta ruascada, que ela se enroscou. Ou seja, ela é toda inchada. Eu tenho até pena dela. Ela me convida toda hora, vamos numa ruascada. Eu falei, não, a minha praia é outra, meu caminho é outro. Então faz a cocção, só que tem que ter uma preparação. Ou seja, alguém começa a falar de filósofos, começa a falar coisas bonitas, de ética, de justiça, de moral, etc. E aí o pessoal toma o chá. É ruim pra burro, amargo pra burro. Aí o que a pessoa faz? Não aguenta aquele negócio. Dá uma ânsia terrível. E a pessoa vira do avesso. Então ela vai no banheiro, joga tudo aquilo para fora. E quando a gente joga tudo aquele lixo para fora, vocês já sentiram ânsia, já jogaram coisa para fora. Não dá o conforto depois? Mas a hora que a gente tira aquela feijoada que estava entravancada, aquele peixe estragado, nossa, aquela coisa que desceu tão forçada, estragada, oi, a gente joga para fora, não se sente bem. Então, à medida que a pessoa vai jogando aquilo para fora, ela está sentindo que está jogando um lixo para fora. Então, ela está jogando a mágoa, joga a tristeza junto com o vômito, joga a melancolia, joga aborrecimento, joga a sogra junto, joga o marido, joga a mulher, joga tudo. Aí vem aquele alívio de conforto. E é exatamente naquela fraqueza, naquele conforto que jogar tudo isso para fora dá, o pouco desse produto que fica na corrente sanguínea permite, então, ver coisas. Ver formas. E a pessoa, então, cada um na sua experiência, o quanto ele consegue absorver, ele começa a ver coisas. Então, são chamadas de folhas professoras, mas são efeitos pretos e brancos. Para dar efeitos coloridos, mistura-se junto com o chá chacrona, que é uma folha de um outro arbusto que dá esta luminosidade maior. Então, a pessoa começa a ver coisas. Então, cada um viaja na sua. Professora não tem nada nessa arte. Elas são professoras, mas a um nível baixo. Não nível nosso. Nós somos da internet, nós somos do nível científico, universitário, sei lá mesmo que a gente não tenha nível universitário, nós acompanhamos a evolução no nível social agora, não no nível indígena. São professoras para os índios, não para nós. Para nós não resolve. Eu conheci muitas pessoas viciadas em drogas que começaram a utilizar este processo e trocaram uma dependência da droga por uma dependência espiritualística dessa daí. Então, saíram do mundo das drogas. Nesse aspecto é válido. Mas nós não temos que usar nada disso, nós temos que ser livres. Não precisamos usar nada para abrir a nossa consciência. Porque quando as árvores mostram a realidade delas, não precisamos tomar nada dela. Então, ayahuasca é exatamente isso daí. Existe o louro, ele tem cianeto dentro dele. Quando a gente mastiga o louro, esse louro que a gente usa no tempero do feijão, então esse louro, quando mastiga, tem cianeto. Então dá um envenenamento, o envenenamento permite ter visões.
Então, as sacerdotisas do templo de Apolo, dos templos gregos, mascavam louro, que é a mesma coisa que a cocaína, mascar as folhas de coca para ter visões, sentimentos diferentes, e o louro, então, abria visões espirituais. Então, aí vem o louro da vitória, ou seja, enxergavam coisas espirituais. Existe o aloés é a babosa, como a gente conhece, e na própria Bíblia é muito conhecido, que o próprio José de Arimateia e Nicodemos, que era muito rico, eles pertenciam ao Sinédrio, antes de Jesus morrer, já sabiam que tudo ia acontecer. Então já foram preparando tudo o que era para limpar o corpo, já sabia que ia acontecer antes de acontecer. E eles levaram aloés para ele mirra. E Jesus, então, depois de morto, foi lavado, foi preparado com aloés e mirra. Então a aloés, a babosa, ela é utilizada para a cura de muitas doenças. Dizem que faz nascer cabelos, ela é boa para calvície, permite curas até mesmo do câncer. É muito boa a aloés. É uma planta egípcia sagrada, aloés. Os egípcios usavam muito o rebalsamento também. Outra planta importante é a moreira. Lembram do bastão de Araão, que é uma outra árvore interessante, mística, mas a moreira ela é muito importante também. Ela liga-se aos aspectos superiores, ao amor profundo, às emoções muito fortes, e ligada à moreira nós temos o bicho da seda. Então o bicho da seda é a lagarta que depois vira a borboleta. Então, através da moreira, nós temos princípios que permitem o animal transformar-se de rastejante, de uma larva, para uma borboleta voando. Então, é fantástico. Então, seriam estes conhecimentos. Nós temos estas árvores que são as árvores básicas. Agora, vamos ver a última árvore, que é esta daí. Essa é a minha árvore. Essa é a palmeira. Mas, na realidade, a palmeira também, dentro da tradição hindu, da nossa tradição popular, é uma árvore muito sagrada, porque ela também tem 7 linhagens de palmeira. E a gente tem o próprio coqueiro como um derivado de palmeira. E ligado aos nossos mitos guaranis, aos mitos tupis, nós temos o mito de Tupinambá, onde nós tivemos, então, o casal manúsico, que teve um dilúvio muito grande, ele se abraçou nela, abraçou numa palmeira com um pouquinho de terra, ela boiou, teve o dilúvio, e esse casal indígena, que é o próprio Tamandaré, que vocês conhecem, Tamandaré, que quer dizer depois da volta, que é Tamandaré, ele e a esposa dele abraçados então, depois que a árvore desceu, aí deu o nascimento de uma nova civilização indígena. Aí o que eles fizeram? Dessa árvore nasceram outras árvores, eles usavam o tronco para fazer a casa, usavam as folhas para cobrir a casa, bebiam o líquido que tinha dentro, que é fantástico, serve para toda a nossa fisiologia, é como se fosse um soro fisiológico, água de coco, soro fisiológico da natureza, comiam o material, que é o coco em si, como alimento, e usavam a cuia como utensílio doméstico. Então veja que coisa maravilhosa. E assim, as fibras de coco teciam e faziam as roupas. E o coco, dentro dos vegetais, é o que tem maior teor de liina. E tendo alto teor de liina, ele não apodrece. Então o coco, fibra de coco não apodrece, o coco é fantástico. As roupas de coco são eternas. Então veja, daí nasce todo o princípio de criar uma origem indígena em cima da palmeira. Mas chegamos então na própria árvore da vida. Todos nós temos que fazer o que então? Nós temos que pegar o conhecimento. O conhecimento está dentro das tradições. O conhecimento está no simbolismo. Então, mas caramba, o que uma árvore pode me trazer de conhecimento? Muito mais do que vocês pensam. Porque não é a árvore em si, mas é o que está atrás da árvore, que é a consciência que criou tudo isso. E a consciência que criou tudo isso é o próprio Maitreya que vai se manifestar, que é Mercúrio, que é Tote, que é o Hermes Trismegisto. As hierarquias que eu falei, as hierarquias solares, que são as hierarquias dos Agnisvatas, as mais inteligentes que existem, todo o conhecimento vem do Sol. Lembro da mandala solar? Lembro que eu falei que tudo isso é Sol, que tudo veio do Sol e tudo vai voltar para o Sol? Que o Sol representa a sabedoria de tudo? Sol é uma energia eletromagnética capaz de se transformar em qualquer coisa. E a inteligência que transforma é a inteligência de Agnisvata. Então, Sol tem tudo, aqui tem tudo. Então, o que vocês devem fazer? Cada um na sua religião, cada um na sua filosofia, tem que buscar chegar nessa árvore da vida. Acreditam, existe essa árvore da vida. Essa árvore da vida está dentro da evolução, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No paraíso existiam duas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. No paraíso existe só uma e dupla dos dois lados do rio, como eu falei, que é a árvore da vida. E a maneira de chegar na árvore da vida é chegar exatamente na árvore que nós chamamos do conhecimento. Simplesmente buscando conhecer, buscando consciência, através das religiões, das filosofias, onde vocês estiverem, crescer consciencialmente e espiritualmente, crescerem revestidos de ética, justiça e moral. Fazendo isso, vocês estarão indo em busca dessa árvore da vida. É o que o crente faz, sendo um fanático religioso,
religioso. O budista faz, seguindo os 8 caminhos de Buda, os 8 passos de Buda. É o que nós devemos fazer. Então, a árvore da vida é uma árvore andrógena. Na hora que eu tiver os 2 princípios masculinos e femininos, na hora que eu entender o que é certo e o que é errado, os 2 existem, na hora que eu entender o bom fruto e o mau fruto, eu chegarei nessa árvore da vida. É a árvore dos deuses, é a árvore dos manus, é a árvore dos kumaras, é a árvore das hierarquias. Então, ela existe. E a árvore da vida é a árvore síntese de todas as árvores de todo o conhecimento. Ela é chamada de árvore de Kumamara, é a árvore de Magzimuni que eu falei, árvore síntese. Então, acreditam nessa árvore. Ela é fantástica, ela é linda, ela é branca, é bonita, ela existe. Ouça o que eu digo. Vão atrás dela que vocês vão achar. E quando vocês acharem, vocês já estarão lá perto do Cordeiro de Deus, no paraíso, vão saber da existência desse local que nós chamamos Nova Jerusalém. Vocês vão ver que é muito diferente do que a Bíblia fala, mas é fantástica, é maravilhosa. A árvore de Kumamara. E aqui vem o grande mistério do Apta. Apta significa conhecimento. Então, apta é quem tem que ter o conhecimento maior. Infelizmente, nem todos os aptas demonstram o conhecimento que deveriam demonstrar, porque o conhecimento está disseminado em outras pessoas, mas existe esse conhecimento. Mas apta representa os mais aptos no conhecimento. E o símbolo do conhecimento do apta é aranha. E o que significa apta? A aranha pacientemente tece a árvore. E tecer a árvore é tecer as 7 linhas, tecer todo o conhecimento e, usando a própria árvore, chegar na própria árvore da vida. Este é o princípio de tudo isso que eu passei. Bom, nós temos muito mais coisas para falar. Nós temos os animais sínteses, que o touro de Turzimuni representa a essência. Temos o homem síntese, que Rabimuni representa este homem síntese. E temos uma miríade de símbolos. Eu nunca pensei que falasse de símbolo a gente pudesse falar tanto como nós já falamos, mas eu não falei nada ainda. Tem muito mais coisa para falar. Eu falo, pelo amor de Deus, quanto mais fala, mais tem coisa para falar, não é? Mas o importante é pegar esse conhecimento, digerir, ao invés de assistir mulheres apaixonadas ou mulheres desesperadas. Então ouvir um pouquinho, ou isto, ou qualquer outra coisa que vocês tenham, este é o ponto, tá certo?